como estão os nobres sino-americanos? Estou voltando da minha última expedição, iniciar a temporada 2025, tem muita coisa legal vir por aí. Tá? Hoje a gente vai ter uma aventura urbana. Aventura urbana vale? Acho que vale, né? Porque tem aventureiros no nome. A gente vai acompanhar um caminhoneiro machão que é levado para um mundo desconhecido. Mas antes, dois avisinhos, tá? Primeiro, eu queria me retratar uma descortesia que eu fiz, que foi não ter agradecido ainda a Ana Paula, que mandou esse belo livro aqui para mim. Tá? Acabei me envolvendo com outras coisas e passou. Para tentar me retratar de certa forma, sem ser semana que vem que a pauta já tá montada, na semana seguinte a gente vai trazer as aventuras e desventuras do Coronel Fawcett, tá? Um maluco que saiu atrás de uma cidade perdida no interior do Brasil. Tá? Outro avisinho é, na realidade, um pedido. Se vocês estão gostando do conteúdo, se vocês querem que siga pesquisando, trazendo coisas diferentes, inscrevam-se. Serão sempre muito bem-vindos aqui no museu. Tá? Bom, a gente vai falar hoje de uma aventura que é uma mistura de vários gêneros. Isso torna ela bem interessante. A gente tem fantasia, temos ação, temos comédia também. É um filme que não se leva a sério. Tá? Eu estou falando de Big Trouble in Little China, ou como a gente conheceu, né, que eu acho um título muito mais legal, que é Os Aventureiros do Bairro Proibido. Classicaço da sessão da tarde, pelo menos para quem é da década de 80. Tá? Esse filme é de 1986. Vem de uma safra excelente para o cinema de aventura de gurizada. Né? Vem depois de Goonies, vem depois de Volta ao Futuro, ambos de 85. 1986, o filme de maior bilheteria foi Top Gun, que aí já não é muito pro meu paladar. Mas esse aqui eu acho que é muito legal, assim, é uma boa indicação. Tá? Aventureiros é do John Carpenter, dirigido pelo John Carpenter, que é uma lenda do cinema. Né? O cara que trouxe pra gente O Enigma de Outro Mundo, trouxe pra gente Halloween, pô, não é pouco, né? Fuga de Nova York, e também dirigiu, em 1979, o primeiro filme que foi feito a respeito do Elvis, depois de que o Elvis morreu. Depois ele se afastou um pouco de Hollywood, foi mais para o cinema independente e tal, mas, pô, John Carpenter é o nome que dispensa apresentações. Personagens, atores, nosso querido Kurt Russell, seu mullet e seu boné. Tem a Kim Cattrall, que faz o par romântico dele, que a gente lembra dela do seriado Sex and the City, e eu lembro dela como a namorada do Marrone, do Loucademia de Polícia. É a primeira namorada do Marrone, é a Kim Cattrall. O pôster foi feito, o pôster merece uma menção, porque foi feito pelo Drew Struzan, que simplesmente é o cara que fez os melhores posters da década de 80, na minha opinião, os melhores posters da história de Hollywood. Fez Indiana Jones, fez Star Wars, fez Goonies, tudo que a gente gosta nesse estilo passou pelo Drew. Tá? Ele é vivo ainda, está aposentado. Então, a história nos leva a acompanhar um fanfarrão, né, que é o Jack Burton. Tá? Já criaram um nomezinho assim, meio forte, né? Jack Burton. O filme ele é um baita de um fanfarrão. O filme já começa com ele tocando horror com um caminhão, ele é caminhoneiro. E ele entra numa feirinha com tudo, tocando buzina, sabe? Aí o que ele vai fazer na feirinha? Ele vai entregar víveres e aproveita para fazer um carteado com a galera local lá. E aí ele limpa um amigo dele nas cartas. Ele vai acompanhar o amigo dele no aeroporto porque o amigo vai receber o Wang. Vai receber uma namorada que está chegando. A mina é sequestrada, né, enquanto está desembarcando. E aí eles vão atrás. Primeira correria de carro, né, primeira perseguição, e chegam
na tal Little China. Seria tipo um Chinatown, assim, né? Bairro chinês. No meio, eles entram numa viela e começam a pancadaria generalizada de gangues. E eles no meio. E aí, o troço fica tenso. Porque chegam 3 capangas, 3 caras assim, vestidos de Raiden, do Mortal Kombat. E não é por acaso. O Raiden do Mortal Kombat foi inspirado nesses personagens. Tem um deles que solta raio. Eu nunca joguei Mortal Kombat. Eu não sei se o Raiden joga raio, se tem alguma outra coisa. Mas a inspiração é direta e assumida. Tá? Daí chega o grande antagonista. A grande lembrança. Se tu perguntar pra qualquer cara, qualquer gurizada, menino, menina, né? Da década de 80, o que eles lembram desse filme? Lopan. É o vilão do filme. Cara, é fantástico o Lopan. Ele rouba o show toda vez que ele aparece. Ele é um ser etéreo e milenar. Ele foi... sofreu a maldição do imperador. Ele ri histericamente o tempo inteiro. E ele tem uma unhazinha de contar troco, assim, de contador, tá ligado? Um unhão comprido. Bom, pancadaria, não sei o que, bababá, lá pelos 40 minutos o troço já meio que esgotou. Já tá, o que vem depois? Aí que o filme fica legal. Porque aí o filme vai pro lado da fantasia. Começa a aparecer umas figuras, umas criaturas fantásticas. Porque isso se justifica porque o cara que fez os efeitos especiais, que foi o mesmo cara que fez os efeitos especiais dos Caça-Fantasmas, ele queria mostrar para Hollywood o que vamos dizer, a oficina dele era capaz. E aí ele começa, cara, a primeira criatura que aparece é o Homem-Fera. É igual ao Homem-Fera do He-Man. E tem umas outras, cada uma mais louca que a outra. E o legal é que daí eles vão... eles descem para o submundo e eles vão enfrentando desafios. Tipo um videogame, antes do videogame conseguir chegar nesse nível de requinte. Tá, o que o Lopan queria sequestrando a mina do cara? E depois ele sequestra a namorada do Jack Burton. As duas têm olhos verdes e o Lopan quer casar. O Lopan quer casar. Porque casando com uma mulher de olhos verdes, ele vai quebrar a maldição. Eles vão enfrentando muitos desafios. Aí eles estão num lugar completamente diferente, que não parece um bairro, é um subterrâneo, com um poço sei lá, de betume, passa a pontezinha, aí vem um monstro, sai daqui, aí vem uma outra criatura, né? E aí eles vão passando, literalmente passando de fase, até o momento que eles finalmente se confrontam com o Lopan. O Lopan tem várias personas. Ele tem o Lopan clássico, cara branca, manto verde, que inspirou um vilão do Homem de Ferro a assumir esse visual nos anos 90. Ele tem o Lopan velho. O Lopan velho caquético. E o Lopan, no momento que ele casar com as minas, ele deixa de ser etéreo, porque ele não é translúcido, mas ele atravessa as coisas. Ele não tem um corpo físico, né? Um corpo material, assim. O filme tem muitas piruetas. Isso chama bastante atenção. O Lopan dá pirueta, o Wang dá pirueta, o Jack não dá pirueta, porque eu acho que o Kurt Russell estava com medo de quebrar o pescoço. Os 3 Raiden dão pirueta. Tá? Então o filme... a empresa de trampolim ganhou uma grana com esse filme. É um filme curto, 1h40, tá? Barbadinha. O interessante do Jack é que, apesar dele ser o protagonista, ele é meio burrão. Ele não é um cara que acerta, que é seguro. Ele até é seguro, mas ele faz um monte de bobagem. E ele acaba atuando como um sidekick do Wang. Foi uma coisa que o John Carpenter queria, quebrar um pouquinho o molde, subverter um pouco. Então tá, o Jack é super carismático, mas ele não é infalível. Tem uma frase aqui que é legal, que resume a personalidade do Jack. Olha só.
Eu acho que é o Lopan que tá falando, tá? Sabedoria milenar diz que a mulher com olhos de jade deve encontrar o dragão e formar uma união que vai dominar o planeta. Ao que o Jack responde, ah é? Tome um pouco de sabedoria do Texas. E pum, mete a mão na cara. Então é mais ou menos isso aí, na base da grosseria mesmo. O filme, ele é grandioso numa escala pequena. Se eles tivessem mais grana, eu acho que seria um clássico muito mais lembrado. Tá? Ele não seria tão nichado, vamos dizer assim. Tá? A gente nota assim que os cenários são menorzinhos. No final tu tem o grande, como é que eu vou dizer? Eles têm aqueles galpões que eles transformam num grande cenário, né? E esse aí é meio... O Lopão uma hora sai do castelo de Grayskull, assim, numa caveirona e tal. Mas é bem caprichado, assim. Sabe? O filme é feito com esmero. Tá? Era para ser um western, aí é uma curiosidade interessante. O filme ele tem toda uma estrutura de western. Tem uma hora que roubam o caminhão do Jack. E aí ele fica pistolaço. E é um dos motivos pelos quais ele vai atrás dessa galera aí para resgatar as mulheres e para resgatar o caminhão dele também. Era para ser um cavalo no original. O filme foi todo montado para ser um western. Tá? E o Kurt Russell disse que ele baseou o papel dele no John Wayne. Então não pode ser mais faroeste do que isso. Tá? É um filme que virou cult no VHS, na época ele não foi um sucesso. Tá? Tanto que ele não foi um sucesso e a crítica gostou até, mas os executivos torraram o saco do John Carpenter e aí ele disse, bah, Hollywood para mim era isso. Então a gente fica com esse clássico quase esquecido da sessão da tarde. E antes de terminar eu queria mostrar para vocês duas peças do acervo do museu. Acho que eu vou começar a trazer uma aqui e outra ali, já que eu voltei de uma expedição. Tem duas pecinhas aqui que vocês talvez achem interessante. Esse aqui é uma réplica, claro, do Archaeopteryx, um fóssil do Archaeopteryx. Esse animal aqui ele é considerado o primeiro pássaro, tá? A primeira ave, no caso. Né? Ele tem 150 milhões de anos, tá? Comia insetos, e vocês vão notar que ele parece um lagarto na realidade, né? Aqui, ó, tem os dedinhos aqui, que aqui seria a asa, tá? A asa do pássaro, ela pega o braço inteiro. E aqui, ó, ele tem cauda. Tá? Hoje diz que os dinossauros tinham penas, um grupo deles, e que as aves não deixam de ser descendentes dos dinossauros. Então, cuidado com as galinhas. Se vocês pegarem uma galinha grande o suficiente, ela pode ir atrás de vocês. E a outra pecinha que eu queria mostrar para vocês é essa aqui da Ilha de Páscoa. Isso aqui é chamado Moai Cava. Ele tem a característica... Moai Cava quer dizer um moai com costelas, tá? Ele tem a característica de ter esse peitinho aqui magrinho, tá? Essa cara esquálida, tá? Também, claro, uma réplica, né? Porque são raríssimos os que conseguiram. É uma figura cerimonial da Ilha de Páscoa, representa ancestrais, tá? Então ele tem vamos dizer, ele tem um significado muito grande para o povo de lá, tá? De culto aos ancestrais. Moai a gente conhece aquelas cabeçonas da Ilha de Páscoa, né? Que também dizem que representam ancestrais. Tá? Então, ficamos aí com duas pecinhas do museu, ficamos com um filme divertidíssimo e a gente volta depois. Até logo mais, buenas!